Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Ah, como é bom andar alinhadinho com a vontade de Deus. Como é bom estar com a vida reta, com a vida apontando para cima. Como é bom a gente viver cada dia para a glória do Senhor. Como é bom tomarmos a palavra de Deus e ver quanta coisa tão linda que nos é ensinada e que aprendemos e que vivemos e que mergulhamos dentro deste contexto. Sim, nós estamos fazendo uma série de programas dentro do livro de Atos dos Apóstolos, seguindo versículo por versículo e aprendendo muito com a história da igreja primitiva ou a história da igreja no primeiro século. Estamos aqui com Pedro caminhando, o apóstolo Pedro levando a mensagem em Pentecostes para todas as nações presentes. E vamos ver Pedro agora sendo usado por Deus para levar a mensagem aos gentios. O tema do nosso programa hoje é a visão de Pedro. Que visão é essa? Que importância tem esta visão de Pedro? Quantas visões, quantas pessoas têm? Você mesmo, o que significa a visão que Pedro teve? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Não sei se você já teve visões dos céus, visões de Deus, há visões com anjos. O apóstolo João faz uma viagem ao futuro e ele vê coisas tão lindas. Existem visões como visões de Daniel, em que ele vê monstros, ele vê animais tão terríveis, ele vê figuras tão diabólicas, tão tremendas. O próprio Deus falando com Jó, nós vamos ver Deus citando e falando de animais tão surreais, com tanto poder, tão terríveis. Mas o que significam as visões? Nós vemos sonhos e visões tendo interpretação, tendo significado. Por exemplo, apareceram como os dedos da mão de um homem escrevendo na caiadura da parede do palácio de Belsazar, neto de Nabucodonosor. E ali, aqueles dedos deixaram 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E precisou de Daniel para dar o significado. Porque a visão, o sonho, eles trazem significados do mundo espiritual para o mundo natural. Então vamos ver esta visão de Pedro. Em Atos 10, 11 a 16, nós vamos ver o que Pedro viu. Acompanhe comigo. Atos 10, de 11 a 16. Está escrito assim: Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Então, Pedro está exatamente por volta do meio-dia, ele está no terraço da casa de Simão Curtidor, à beira-mar. A beira-mar, não sei se você já esteve numa casa à beira-mar, é claro, você tem a visão do mar. O mar se encontrando com o horizonte, o mar se encontrando com o céu, o barulho das ondas,
o ventinho do mar. É assim Jope. Ali, o mar Mediterrâneo, algo muito lindo, muitas pedras. Jope era um porto marítimo, é claro. E Pedro está lá, esperando, enquanto eles estão preparando o almoço, Pedro sobe para orar. Eu também gosto muito de orar de olhos abertos, orar contemplando a natureza. Ai, como é gostoso orar diante do mar. Como é gostoso orar olhando para as águas quebrando, as ondas, principalmente se você está sentado num lugar mais alto, pedras, e as ondas vêm e batem ali, e você olha para o oceano, você sente a grandeza de Deus, você sente a glória do Senhor. Pedro está ali orando, enquanto ele aguarda prepararem o almoço. E aí diz, então viu o céu aberto. Ele estava lá, naquele terraço, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Visões são visões, e as visões elas nos trazem cenas, muitas vezes surreais. Ele viu aquele grande objeto baixado dos céus, os céus abertos, e como se fosse um grande lençol. Na cabeça da gente sempre lençol é branco. Não sei como você imaginou esse lençol, mas Pedro assim imaginou. O viu descendo a terra pelas 4 pontas. E quando é baixado à terra, ele olha lá dentro toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Tinha tudo que era bicho ali. Quadrúpedes, répteis e aves. Não eram todos os quadrúpedes que os judeus podiam comer. Tinha de ter unhas fendidas e ruminar. Não era todo tipo de ave que eles podiam comer. Tinha um montão de aves, aves de rapina, que eles não podiam comer. Somente animais limpos. Répteis, nem pensar em comer os répteis. Mas, quando Pedro está olhando aquele lençol, ele vem do céu, mas ele está cheio de animais da terra. Era Deus dizendo a Pedro, Pedro, eu quero te mostrar uma coisa, uma visão dos céus sobre a terra. E quando aquele lençol baixa, ele ouve uma voz falando com ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Eu não sei como Deus te chama. Tem pessoas que Deus fala filho, filha. Tem pessoas que Deus chama pelo nome. Nos chama pelo nome. Ou diz, amado, meu servo. Não sei como Deus te chama, mas aqui o Senhor disse, levanta-te, Pedro. A mensagem era para ele, era direta para ele. Deus muitas vezes nos guia em visões, trazendo uma mensagem específica para o nosso coração. Levanta-te, Pedro, mata e come. Olha, nem todo mundo está preparado para matar os animais e para comê-los. O judeu, ao matar animais para comer, ele faria sangria, tiraria todo o sangue, cortando a jugular, não é? E para que pudesse comer. Mata e come. Houve um tempo que nossas mães, nossos avós compravam a galinha viva e matavam em casa, preparavam em casa para o almoço. Hoje, a turma de hoje, ninguém sabe matar uma galinha, nem quer fazer isso. Imagina, levanta-te, Pedro, mata e come. Ah, Pedro, como um excelente judeu, como um servo de Deus, ele responde de uma maneira tão imponente, ah, Senhor, de modo nenhum, porque jamais comi qualquer coisa comum ou imunda. Não, Senhor,
Oh, de jeito nenhum, ele pensou, é uma prova para mim. Como eu vou matar esses animais? Um crocodilo, uma serpente, um sapo. Como eu vou matar estes animais e comer? De modo nenhum. Nunca pus nada impuro ou comum na minha boca. E aí, segunda vez, a voz replica: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou. Nós sabemos que hoje na nossa mesa tem muitos alimentos ali que vieram de muitas fábricas, de muitas indústrias, de pessoas que são satanistas, de pessoas que consagraram sua empresa, seu produto para Satanás. Consagraram verdadeiramente para ficarem ricos, para ficarem famosos ou para prosseguirem com bastante sucesso no seu negócio. Nós sabemos disso, não somos inocentes. Mas quando nós consagramos a Deus, quando nós oramos, agradecemos pelo alimento e o consagramos a Deus, Ele está purificado. Toda consagração maligna cai por terra. Quando você compra uma casa, você compra um carro, uma moto ou um lote e você consagra a Deus, você purifica, você santifica, você traz um novo dono para aquela casa ou para aquele móvel ou imóvel. Então, Pedro disse: ó Senhor, eu não posso pôr coisa comum ou imunda na minha boca. E por 3 vezes o Senhor diz a mesma coisa. Ao que Deus purificou, não considere imundo. Então, nós vamos ver que Deus traz uma orientação pelo Espírito Santo para Pedro. Olha aqui, Atos 10, 17 a 20. Nos diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro está lá confuso, o que significa? O que Deus quer falar comigo com esta mensagem destes animais? O que Deus quer falar comigo? Enquanto ele está pensando, aqueles 2 servos de Cornélio com o soldado batem na porta. Batem na porta da casa de Simão, o curtidor. Olha, estamos à procura de Simão, chamado Pedro. Ele está e o Espírito Santo diz: Pedro, vai com estes homens. O modo deles vestirem, o jeito de ser, já mostrava que eram gentios. Já mostrava que não eram judeus, não eram da nação de Israel. E Pedro jamais iria atender a um convite de alguém para ir à casa se não fosse por uma direção de Deus. E o próprio Espírito diz para Pedro: Pedro, estão aí fora 2 homens te procurando. Eu os enviei, vá com eles. Você já teve alguma direção clara de Deus para fazer alguma coisa? Você já teve a direção de Deus dizendo: liga para fulano, fale isso, isso, isso. Escreva, responda, procure, vá à casa de alguém, compre isso e leve na casa dessa pessoa. Ou deposite na conta dele tanto. Ai, como é gostoso a gente receber a direção do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Como é gostoso ter a direção do Espírito Santo para sermos cooperadores de Deus, para fazermos a sua vontade, fazermos parte do plano de Deus de salvação. Como é gostoso.
Isso acontece quando nós nos dispomos a orar, a ouvir Deus. Pedro estava buscando o Senhor quando Deus lhe falou. Pedro estava disponível para Deus, a ir onde Deus quisesse, a fazer o que Ele quisesse. Então, Deus podia lhe falar. Deus tem falado com você. Ele quer falar com você. É a vida de qualquer pessoa. Pode ser a vida mais simples. Não importa. Importa a conexão com Deus. Importa você ser uma pessoa que ora, que busca o Senhor e quer fazer a sua vontade. Deus fala conosco. Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através das pessoas, Deus nos fala. Então, nós vamos ver que Pedro, ele se prontifica a ir a Cornélio. Claro, Deus lhe dá uma visão e Deus lhe diz, vai com estes homens, porque eu os enviei a ti. Eu que estou mandando. Preste atenção, Pedro. Em Atos 10, 21 e 22 nós lemos, e descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então aqueles homens disseram, olha, viemos enviados por Cornélio. Cornélio, um centurião romano. Eles disseram, olha, centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e que tem um bom testemunho de toda a nação judaica. Ou seja, Cornélio era um homem que temia a Deus, era um homem que cria em Deus, era um homem que buscava obedecer à Escritura ou aquilo que ele conhecia de Deus. Era um homem que tinha um bom coração, um homem que fazia esmolas, fazia ofertas, não apenas para os pobres, mas também para a nação judaica. Ou seja, ele era um homem temente ao Deus de Israel. Ele foi instruído por um santo anjo a fim de te chamar e ouvir as tuas palavras. Então, Pedro ali está recebendo uma direção de Deus para aquele momento. Seria um momento muito especial, porque esse era o momento em que Pedro iria usar uma chave para abrir o Evangelho para as nações gentílicas. Pedro estava sendo usado por Deus como o primeiro pregador aos gentios, levando a mensagem do Evangelho àqueles que não eram da sua nação, não eram judeus, não conheciam o Senhor. Nós vamos ver então como Pedro chega a Cesareia. Nós vamos ver como Pedro, ele obedece à voz de Deus e o que vai acontecer naquela casa. Abra sua Bíblia, olha aí em Atos 10, de 23 a 27, nós lemos assim. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando ali muitos reunidos. Que coisa linda! Primeiro nós vamos ver aqui que Pedro já foi rompido no coração dele, já foram rompidas todas as resistências para ir com gentios na casa de um gentio. Deus já rompeu.
Pedro, não considere comum ou imundo o que Deus santificou. Muitas vezes os judeus, eles têm um entendimento de que a nação de Israel é especial, sim. Por quê? Porque dela veio Jesus, o Filho de Deus, ao mundo. Mas pessoas diante de Deus têm o mesmo valor. O preço que Jesus pagou para me salvar é o mesmo preço que Ele pagou por você. É o mesmo preço que Ele pagou por um judeu. É o mesmo preço que Ele pagou por um mendigo ou por um doutor em divindade, ou por um grande cientista, ou por um grande legislador ou rei. Sim, é o mesmo preço. O amor que Deus tem por mim é o mesmo amor que Ele tem pela vida de cada pessoa, de cada ser humano neste planeta. Por mais que às vezes a gente possa rejeitar uma pessoa e pensar que aquela pessoa é tão indigna de Deus, Deus a ama. E se ela se arrepende, ela é aceita, ela é transformada e ela recebe este mesmo Espírito Santo que nos faz ser um, nos faz ter um só coração. Então, Pedro, ele tem um entendimento de que o judeu não é melhor, de que o grego não é melhor, o gentio não é pior. Não, ele tem um entendimento que Deus santificou, Deus purificou, que nenhum de nós tem, vamos dizer assim, um atributo nosso que conquista o coração de Deus, absolutamente. Deus nos ama porque Ele é amor. Ele nos amou antes de nós o amarmos. Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus é que nos transforma, é que nos faz ser filhos de Deus. E aqui, então, a palavra nos diz que Pedro convidou aquele pessoal para entrar. Entraram gentios na casa de judeus. Como Pedro estava esperando a hora do almoço, a comida ficar pronta, então, certamente, aqueles 3 homens comeram com Pedro. Não sei, aqui diz os dois servos, não sei se o soldado ficou ali fora ou se ele foi estar junto com os outros soldados romanos ali de Jope, mas aqueles 2 servos de Cornélio entraram, comeram, pousaram ali, dormiram ali aquela noite. Foi preparada pousada para eles, cama para eles dormirem, descansarem. E no dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles. Pedro foi junto. Mas Pedro foi muito sábio, porque ele levou também junto com ele alguns irmãos que habitavam em Jope. Ele levou alguns judeus, porque Deus ia fazer algo inédito, algo maravilhoso ali em Cesareia, e Pedro ia precisar de testemunhas. Foram alguns irmãos com Pedro. E no dia seguinte chegam a Cesareia. Cornélio está esperando, a casa está cheia de parentes e amigos. E quando Pedro estava indo para entrar, Cornélio veio ao encontro e se prostrou. Cornélio estava na expectativa, quem é Pedro, o que ele vai falar? É um homem de Deus e ele o adora. E Pedro diz, não, levanta, ergue-te, eu também sou o homem. E vamos entrar. Muitas vezes as pessoas, quando estão recebendo o Evangelho, pensam que o mensageiro é alguém tão especial. Não, especial é quem habita em nós, o Espírito de Deus, o próprio Jesus. Você já teve o seu encontro com o Senhor? Você já tem o seu nome escrito lá no livro da vida? Já se tornou alguém que Deus purificou, que Deus santificou, que Deus colocou o nome escrito lá como Filho de Deus? Vamos orar?
Feche seus olhos, curve sua fronte. Se você já é salvo, glorifica o Senhor. Se você quer a salvação, ore comigo agora. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Diga assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me. Encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Purifica-me, Senhor. Purifica os meus lábios, minha mente, meu coração, meus ouvidos, meus olhos, minhas mãos, meus pés. Santifica-me, dá-me um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu todos os dias da minha vida. Recebe-me, recebe a minha vida, encha-me do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como Deus é bom. Como Ele é maravilhoso, como Ele é fiel, como Ele é digno, como Ele é bondoso, como Ele é bom e amoroso. Conheça mais e mais o nosso Deus, lendo a Sua palavra, orando e buscando obedecê-lo. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe e até lá.